Silvia, conta um pouquinho da sua história. Como que foi a criação da ONG? Você trabalha só com a ONG, você desenvolve outros projetos? Como que funciona? Então, a questão da criação da ONG aconteceu bem antes dos anos 80, quando algumas mulheres que participavam dentro da Igreja Católica sentiu a necessidade de estar criando um movimento de mulheres em Ribeirão Preto. E por que criar um movimento de mulheres em Ribeirão Preto? Porque dentro do nosso grupo nós percebemos que havia mulheres que sofriam violência por parte dos seus companheiros. E a partir daí, nós começamos a pensar de que forma nós poderíamos ajudar essas mulheres, que era do nosso grupo. Esse grupo começou lá na região norte, Quintino Avelino e Simeone. Tinha algumas mulheres também do Marinsec e do Geraldo de Carvalho. E a partir daí, nós começamos a pensar qual seria a melhor forma da gente poder não trazer essas mulheres somente para as reuniões, mas também pensar uma forma dessas mulheres ter um projeto de geração de renda. E foi quando a gente pensou na possibilidade de ter a padaria comunitária. Ou seria uma padaria comunitária, ou seria uma lavanderia. E aí, em contato com as nossas companheiras lá de São Paulo, que também eram de movimento de mulheres, essas mulheres nos orientaram que seria melhor a gente criar uma padaria comunitária. E deu certo, que demorou alguns anos ainda para a gente poder pôr em prática essa questão da padaria comunitária. Até que nós conseguimos montar essa padaria comunitária. O prefeito da época nos ajudou muito na criação dessa padaria e a gente começou a aumentar a demanda da situação das mulheres em violência. Até que nós fomos trabalhar na Vila Tecnológica, numa casa doada pelo governo da época, para que a gente desenvolvesse o trabalho lá. Ficamos por 4 anos lá na Vila Tecnológica. E depois deu uma diminuída no trabalho, a gente só atendia via telefones. As mulheres que estavam em situação de violência. Até que nós conseguimos uma sala na Cerqueira César, ficamos lá por mais 5 anos e hoje nós estamos na Rua Barão do Amazonas, 1065, também dando atendimento às mulheres em situação de violência. Hoje nós temos o atendimento social, o atendimento psicológico e jurídico. Quando não é da nossa competência, a gente encaminha para a Defensoria Pública, para a Vara da Violência, ou na EM, porque são outros órgãos que também atendem a questão da violência no município. Vocês atendem só casos de violência física ou violências psicológicas também? Nós atendemos todas as formas de violências preconizadas dentro da Lei Maria da Penha. O que não é da nossa alçada a gente encaminha, mas nós atendemos todos. Na casa nós temos atendimento jurídico, psicológico e o social. Quando você fala para mim que você encaminha alguns casos para o Estado, você acha que o Estado ele é um facilitador ou em alguns casos ele dificulta essa mulher a receber ajuda? Olha, na realidade, eu posso falar para você tanto da Defensoria como da Vara da Violência. São os 2 órgãos que mais têm contribuído com as ONGs na questão das mulheres em situação de violência. Na Defensoria Pública, demora um pouco para atender, mas finaliza. A questão da Vara da Violência, que é o órgão que foi criado em 2015 em Ribeirão Preto, específico para atender os processos da violência doméstica e casos de feminicídio, a questão da vara é por conta de que as medidas protetivas elas saem com mais rapidez. Dependendo da situação, sai em menos de 24 horas. E isso também facilita muito a questão da vida das mulheres. Porque pode parecer que a medida protetiva não ajuda muito, mas se essa mulher tem a medida protetiva e esse ofensor vá até a residência dela para poder cometer violência e ela chamar a polícia, ele vai preso imediatamente. Então, assim, a medida protetiva é de extrema importância para salvar a vida de mulheres. Apesar de muitos momentos não é isso que fica muito claro, mas
salva vidas a medida protetiva. Entendi. E quando a gente vê os dados de casos de feminicídio, da incidência que é extremamente alta hoje no Brasil, especialmente com mulheres de classes mais pobres, o que você tem a dizer sobre isso, em relação ao apoio do Estado e o posicionamento dos governantes, que acham que nunca é culpa da mulher? Olha, na realidade, nós aqui em Ribeirão Preto, a gente somos oriundas de movimento popular, então a gente não tem muito tapas na língua para poder falar com governante, com qualquer autoridade. Até porque nós estamos do lado de fora da situação, mas entendemos o que deve ser feito lá dentro. Então, assim, nós temos as conferências de mulheres, que é onde a gente tira muitas propostas para a questão de políticas públicas, para minimizar a violência sofrida pelas mulheres. Temos a violência, nós temos as conferências municipais, regionais, estadual e a nacional, de política para as mulheres. E dessas conferências, a gente tira muitas propostas. E são essas propostas que depois os governantes, seja a nível de estado e a nível de município, precisam colocar em prática. Aqui em Ribeirão, nós temos essa dificuldade, porque, na realidade, a gente sente que há falta de vontade política de resolver. Então, o trabalho ele não é feito como deveria. Porque, na realidade, a gente precisava ter uma rede forte de atendimento às mulheres em situação de violência. E olha que, assim, a Vara da Violência tem feito isso com muita primazia. A Vara da Violência, a doutora Carolina, ela tem feito um esforço enorme para que essa rede funcione, só que precisa da política pública, porque se não tem a política, não basta somente a vontade dos órgãos. Porque quem tem o poder da caneta hoje é o prefeito. Então é o prefeito que tem que estabelecer o que nós estamos pedindo. E nós não estamos pedindo nada que seja assim, que seja difícil de ser feito. Porque na realidade o que a gente hoje priva para que esteja na cidade de Ribeirão Preto? Um centro de referência e atendimento à mulher, com uma equipe multidisciplinar que vá de fato atender essa mulher em situação de violência. E que essa mulher não tenha que voltar para casa depois que ela vá à Delegacia de Defesa da Mulher. E que quando essa mulher chega na Delegacia de Defesa da Mulher, o NAEM fica sabendo, a Vara da Violência fica sabendo, as ONGs ficam sabendo qual foi o caminho que essa mulher percorreu para que ela não tenha que contar a história novamente. Na realidade, nós só estamos querendo um centro de referência e atendimento à mulher com uma equipe multidisciplinar. E parece que é muito difícil. E não é, porque nós já fizemos projetos, já tivemos assim parte do projeto aceito, só que quando voltou foi desmembrado e aí não tivemos o recurso. Mas assim, estamos na luta já há mais de 20 anos e pretendemos continuar. Tá bom. Quando você começou esse projeto, você teve apoio? Qual foi o tipo de oposição que você enfrentou? Olha, apoio financeiro nós nunca tivemos. Porque a gente sempre pensou que se a gente tem intenção em estar colaborando com a qualidade de vida das mulheres, a gente não pode estar vinculado a ninguém, nenhum partido político, a nenhum prefeito, a nada. A gente precisa ir com a cara e a coragem para ver, até para que essa mulher entenda que não temos vínculo com nenhuma outra representação maior. Mas é muito difícil, porque nós já estamos aí há 20 anos, nós sobrevivemos de bazar, nós sobrevivemos de brechó, nós sobrevivemos de venda de pizza e estamos aqui. Estamos aqui bem melhor da forma que começamos, mas quando eu falo bem melhor do que quando começamos, é por conta de qualidade, porque nós tivemos condições de se profissionalizar, de ter mais contato com outras ONGs de São Paulo, como o Guelé 10, por exemplo, como a Rede Mulher. Então, assim, a dificuldade que nós tivemos, hoje, ela nos dá condições de poder discutir qualquer assunto na questão da área da mulher em situação de violência com qualquer pessoa, seja com o promotor, com o juiz, nós temos condições de fazer o diálogo. E temos também hoje, dentro da nossa
da nossa ONG um curso chamado PLP, que é Promotoras Legais Populares. É um curso que tem duração de 6 meses e nesse curso as mulheres têm um aprendizado curto do que é a Lei Maria da Penha, do que é o feminicídio, sobre as leis, sobre tratados, sobre o ECA. São os mais variados assuntos para que depois desse curso, essas mulheres tenham condições de ajudar outras mulheres em situação de violência. Inclusive, é só pegar o telefone e ligar no 90 para avisar que essa mulher está sofrendo violência. Qualquer pessoa pode participar do curso? Qualquer mulher pode participar, homens não, somente mulheres. E hoje, qual que é a principal dificuldade que você enfrenta na ONG, além da dificuldade financeira? A dificuldade da ONG, olha, para nós hoje a maior dificuldade é a divulgação do nosso trabalho, porque nós não temos uma equipe que possa estar ajudando a gente a desenvolver melhor o nosso trabalho, qualificar melhor o trabalho da ONG. E assim, a gente precisa de uma equipe boa de comunicação, porque a equipe de trabalho, a gente não está dentro da ONG, mas nós sabemos aonde elas estão para buscar. Mas falta o recurso financeiro para que a gente tenha essa equipe para poder estar fazendo a maior divulgação do nosso trabalho. Porque hoje a nossa maior dificuldade é a comunicação, porque as pessoas precisam saber que em Ribeirão Preto tem uma ONG que há 20 anos faz esse trabalho de acompanhamento com as mulheres em situação de violência. Quais são os relatos mais comuns entre as mulheres que sofrem agressão? Pode parecer até, mas o mais comum é que muitas vezes as mulheres acabam chamando a gente de doutora, né? É quando elas viram para mim e falam assim: olha, doutora, ele não comete violência comigo à toa. Eu tenho certeza que alguma coisa eu fiz, eu só não sei o que é. Então assim, eu acho, isso para mim me corta o coração, porque para essa mulher chegar a essa conclusão, ela está numa situação de submissão tão grande que ela já perdeu o amor próprio. Porque como? Que eu sofro violência e eu sou culpada por essa violência que eu estou sofrendo. Isso não existe. E é por isso que em todos os atendimentos a gente coloca no lugar delas, para a gente poder sentir mesmo o que é essa violência que essas mulheres carregam com elas, que elas sofrem e que muitas vezes elas não têm aonde desaguar essa violência. Elas não têm. E nós estamos lá, eu, a Adria, a Vânia, para poder ouvir essas mulheres em situação de violência. Você está chorando por quê? Nossa, eu acho isso um horror. Então, mas existe. Como existe? Tem alguma história em específico que te marcou? Uma história específica. É o caso de uma mulher. Ela já está na terceira idade e ele também. E ela chegou para mim exatamente no dia 8 de março, no calçadão, procurando desesperadamente alguém, porque ela estava pensando em suicídio. E aí, assim, tem uns 10 anos isso. E essa mulher nos procurou, aí puseram ela em contato comigo. Eu fui conversar com ela, acompanhei essa mulher por 4 anos. E ela foi contando todas as atrocidades que ela sofreu por parte do companheiro dela. Ela tinha 64 anos na época, ele tinha 70, mas ela queria separar. E ainda demorou 4 anos para que ela tomasse mesmo a iniciativa. E quando ela disse, agora eu estou pronta, aí nós fomos com ela fazer todas as tratativas para separação. Inclusive, nós ainda chamamos ele para uma conversa para ver a possibilidade de permanência, até porque ela já estava com 64 e ele com 70. Como não houve, nós entramos com o pedido de separação, mas assim, a violência que essa mulher sofreu durante o tempo em que ela esteve casada, que foi violência assim de perder todos os dentes, ela trabalhava, mas ele fez com que todo
todos os filhos ficassem contra ela, porque eles conseguem trabalhar isso muito, muito bem dentro da família, coisa que nós mulheres não conseguimos. E hoje ela conseguiu se separar. Hoje não, já faz uns 5 anos que ela se separou. E hoje nenhuma das filhas dão apoio para ela, por ela ter separado. Porque as moças, as filhas, acreditam que ela deveria ter permanecido com o pai, mesmo sofrendo violência, mesmo elas tendo visto tudo que elas viram. Elas achavam que a mãe tinha que estar com o pai. E a mãe chegou à conclusão que não dava mais, e hoje ela mora na casa sozinha. Ela passa, sim, dificuldades imensas, mas ela prefere, assim, do que estar casada, do que estar com ele, né? Essa educação que é dada desde cedo das crianças, de questão de gênero, de orientação sexual, de ser uma criação extremamente machista, né? De que menino não brinca de boneca e isso é coisa de menina. A criança, ela é catequizada para ser dessa maneira, de que a mulher tem que ser uma boa dona de casa e o provedor sempre vai ser um homem. O quanto você acha que isso influencia na violência doméstica? Muito, 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 muito. Até porque hoje já não temos condições mais de ter somente um provedor, né? Pela situação do país, pela situação econômica e social que o país vive, nós não temos condições hoje de ter um provedor. E hoje a questão da violência da mulher, que a mulher sofre, é por conta de que o homem acha que ele é dono. Essa mulher, quando ela está na casa de familiares, pai e mãe, é o pai e a mãe que tenta, vamos dizer aí, domesticar, né? E aí essa mulher acaba saindo de casa acreditando que o casamento vai mudar a situação. E na realidade, muitas das vezes, o casamento complica muito mais a situação da vida das mulheres. E assim, quando a gente encontra essas meninas mais jovens que estão querendo estudar, se formar primeiro e depois, é o correto, porque vamos vivenciar, vamos experienciar a vida primeiro e ter uma formação, porque um dos problemas das mulheres hoje é que elas não têm uma formação profissional. Por conta disso, as mulheres também suportam essa violência. Por isso que a gente estimula essas mulheres a estudarem, porque esse suportar é muito triste também. Suporta porque não tem uma condição financeira que dê para ela cuidar dos filhos. Outra situação é o amor próprio, que muitas vezes deixa de existir dentro dela, que é a questão da submissão. Ela passa a confundir o amor com... já não partilha mais, já não tem partilha nenhuma no amor, e aí acaba sendo submissa por conta, já que eu não tenho uma profissão definida, eu vou continuar com ele, porque é melhor com ele do que sem ele. E na realidade o que a gente trata lá na ONG é o empoderamento dessa mulher. Se você não tem uma profissão, se você não conseguiu ser autor ou autora da sua vida, das suas escolhas, é na ONG Casa da Mulher que a gente ajuda essa mulher a se descobrir enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto digno mesmo, dignidade para essas mulheres em situação de violência. Falta informação, então. Muita informação. E mulheres que recebem esse tipo de informação são privilegiadas? Olha, eu acredito que sim, porque a mulher, quando ela recebe a informação da maneira que deve ser, essa mulher, ela não passa pela situação de violência. Ela pode até passar pela situação de violência, só que ela vai saber como responder à violência sofrida. Tem algumas que acontece a primeira, ela já não deixa acontecer a segunda. Outras não, elas acreditam que vai mudar. Agora, para que essa violência mude, ela precisa ter um acompanhamento psicológico. No caso, até o ofensor. Mas como trabalhamos com a mulher, então é a mulher que a gente carrega no colo. São as mulheres e filhos e filhas que a gente carrega no colo. Na maioria das vezes, antes de existir uma violência física, existe uma violência psicológica que é normalizada
pela maioria das pessoas. Sim. É normal. Porque ele é homem e você é mulher. Te colocam num patamar de histérica e ele de correto. Sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas não entendem que isso não é normal. Qual seria o primeiro sinal de violência emocional? E que na maioria das vezes é muito velado e as pessoas não sabem. Só para você ter uma ideia, lá na ONG a gente tem alguns grupos que utilizam o espaço para reuniões. E é um grupo bem heterogêneo. E muitas vezes as mulheres que participam desses outros grupos de homens que muitas vezes entendem a questão da submissão da mulher, muitos homens que muitas vezes participam da situação da vida das mulheres, até eles cometem violência. E o legal é que as mulheres, já que é um grupo que as mulheres acabam na hora se manifesta e eles... Peraí, mas isso é violência? Mas é lógico que é. Vocês não estão deixando a gente completar a frase. Ou vocês não estão nos respeitando. E eles acabam se sentindo surpreendidos. E isso para mim é muito bom. Porque é um grupo diferenciado em que as mulheres estão dizendo, olha, cuidado. Não é dessa forma que deve não é dessa forma que deve agir. Então assim, eu acho isso muito bom. E lá nós temos um grupo que tem se reunido lá e que eu estou observando que as mulheres estão dando esse breque nos homens. E eles, por sua vez, estão incorporando essa questão. Eles estão entendendo que, de fato, o mundo que eles vivem é outro, diferenciado do delas, e que, no entanto, eles querem entrar para poder entender melhor qual é a situação. E isso, para nós, já é um ganho. Já é um ganho. Ter homens que estão interessados nessa diversidade toda que é o universo das mulheres. O que uma mulher tem que fazer quando ela é vítima de agressão? Olha, a primeira coisa que essa mulher tem que fazer é um boletim de ocorrência. Por que a gente fala que essa mulher tem que fazer um boletim de ocorrência? Porque através desse boletim é dado o processo, dá-se início ao processo. Aí esse homem é chamado lá, tem a audiência de conciliação. Se não houver conciliação, aí se inicia o processo. Só que nesse período, essa mulher precisava ter um acompanhamento psicológico para ela poder ir se fortalecendo. Porque, gente, uma ação de separação é muito dolorido para a mulher. É muito sofrido, porque são histórias e mais histórias, sem contar muitas vezes que acontece as difamações, as injúrias, as calúnias. E essa mulher precisa de uma ajuda profissional para poder suportar, porque senão no meio do caminho ela desiste. Ela desiste da ação, porque a carga é muito pesada. E as mulheres, nós mulheres, não somos preparadas para suportar uma ação tão grotesca que é a questão judicial. A questão judiciária, além dela ser machista, ela é grotesca, ela machuca a mulher. Muitas vezes, ela mais machuca do que ajuda. Muitas vezes. Você acha que o Brasil está preparado para dar suporte para as mulheres não desistirem do processo? Olha, o Brasil deveria estar. Se nós estivéssemos vindo desde 2004, com a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, que foi assim, um avanço imenso na questão da violência doméstica. Porque é federal, Estado e município, e tivesse vindo as políticas públicas gradualmente, hoje estaríamos bem melhor. Mas do ano 2016 para cá, nós regredimos aí uns 10 anos. De 2016. 2016 para cá, nós regredimos, e muito. Perdemos a Secretaria de Política para as Mulheres, algumas situações da Lei Maria da Penha já estão sendo revistas, e isso não é justo. Por exemplo, havia uma necessidade que o agressor pagasse vamos dizer aí,
uma pensão para essa mulher quando ele cometesse violência com ela, até enquanto essa mulher vivesse. Para nós era de extrema importância, porque ela teria um respaldo financeiro com os filhos e que estava na lei. E agora já estão pensando em rever isso. Assim, a situação nem saiu do papel e nós já corremos risco de perder a questão. E tem outras que agora eu não me recordo, que era de benefício incorporadas à Lei Maria da Penha, que estão sendo já discutidos para serem retirados. Por quê? Por conta dos gastos. A Lei Maria da Penha, a questão do feminicídio é gasto para o país. O país não pensa ainda em trabalhar a prevenção da violência. E nós lá na ONG, nós tentamos trabalhar a prevenção da violência. Tanto é que a gente fala para essas mulheres, se ele ameaçou, você pode ficar antenada que ele vai fazer em algum momento. Ele pode até ficar adormecido por um tempo, mas ele vai cometer a violência. Se ele falou que vai te matar, ele vai matar sim, porque ele já está decidido. E é esse olhar que a gente tem com essas mulheres, para essas mulheres, né? Porque às vezes são parentes nossas mesmo, que a gente atende e fala, tá ali do seu lado, não tá muito distante de você, às vezes tá dentro da sua família. E tem alguma coisa que você queria dizer para as mulheres sobre a sua forma única de ser mulher, você como mulher? O que eu gostaria de dizer para as mulheres? Mulheres, se empoderem, porque o mundo é nosso e nós ainda vamos chegar lá, nós ainda vamos dominar, tenho certeza disso. Vou pedir que é inspiradora e por quê? Adria Maria Bezerra Ferreira. Por quê? Dentro das questões raciais, nós sempre nos reverenciamos aos mais velhos. E a Adria, eu a conheço há mais de 30 anos e ela sempre foi o que ela é, uma mulher negra, lutadora, acredita naquilo que faz, é persistente, é insistente e ela é a minha inspiração. Conta pra gente o que mais te inspira na Silvia. Olha, não vou falar. Tá bom. Aonde eu me inspiro na Silvia e porque eu gosto da Silvia enquanto mulher negra, né? Enquanto você, mulher negra, é uma mulher empoderada, que tem seus objetivos para serem realizados e concretizados, e persistente também. Você é a pessoa que entra na luta e quando você entra realmente para valer, você entra de cabeça para que realmente aquele trabalho, aquela luta, ela tenha um resultado satisfatório para aquelas mulheres que você está atendendo. Então, por isso você me inspira também. Bom, o histórico da ONG, né? A Silvia, ela teve início com o movimento de mulheres aqui em Ribeirão Preto. E sempre foi o sonho desse movimento de mulheres de ter assim, uma entidade onde ela tivesse um corpo diretivo para dar continuidade às aspirações do movimento de mulheres. Daí surge a Casa da Mulher, não é por acaso que ela está aí, né? E tem um grupo que deduziu a necessidade de estarmos junto a essa Casa da Mulher para justamente a gente estar trabalhando com o empoderamento das mulheres, com os direitos das mulheres e com as políticas públicas da cidade. Então isso foi muito bom e hoje nós assumimos esse trabalho. De tempo em tempo a diretoria ela tem uma mudança, mas estamos sempre presentes porque acha uma necessidade, sabe, de dar suporte também àquela nova diretoria que está chegando, né, para dar realização e prosseguimento ao trabalho. O nosso trabalho ele é todo voluntário, é um trabalho gratuito também, voltado para as mulheres, isso é muito importante dizer, né? Vivemos de doações, como já foi dito aqui, e a nossa satisfação, sabe, de saber que algumas mulheres, elas podem no futuro estar caminhando
ela está resolvendo a sua vida, dando soluções aos seus problemas, junto com seus filhos, junto com seus familiares, né? E nós temos um telefone onde as mulheres podem estar das 9 da manhã até as 18 horas, nos telefonando, marcando horários, verificando o momento que ela pode estar com a gente, com a equipe da casa, que é o telefone 3441-6435. 3441-6435 é o telefone da ONG Casa da Mulher. E que seja bem-vinda a todas as mulheres que nos procurarem. Tá, muito obrigada.